Pessoal, essa é uma videoaula complementar para substituir a aula presencial. O tema é simulação do sistema massa-mola amortecedor, onde nós vamos abordar a simulação dinâmica do sistema massa-mola amortecedor utilizando algumas ferramentas de simulação. Essa aula estava prevista como uma continuação da aula que foi dada na semana passada, que é a simulação dinâmica de um pêndulo, de um sistema pendular, tá? Bom, então vamos lá. Falando um pouquinho aqui do modelo matemático do sistema, então a gente tem aqui essa equação acima, tá? Que ela representa o modelo matemático do sistema pela segunda lei de Newton, em que aqui o M ele vai representar a massa do sistema, tá? Esse M aqui representa a massa do sistema. Tá? Aqui a gente tem a segunda derivada em relação ao deslocamento, né? A gente tem a aceleração, ou seja, massa vezes aceleração. Isso vai ser igual a força menos aqui, tá? O amortecimento representado aqui pela letra B, multiplicado pela primeira derivada do espaço, essa primeira derivada do espaço, que é a velocidade, né? E menos o coeficiente elástico do sistema, da mola que está no sistema, vezes o deslocamento x, né? Que é a distância que x está na mola, lei de Hooke lá, né? K vezes x. Então, esse modelinho matemático aqui é um modelo que representa o sistema do amortecedor, composto por uma mola elástica e por um amortecedor, representado por um componente viscoso, que é o B, tá? De maneira que essa equação, né, ela simulando, levando essa equação a um sistema de simulação, você está simulando o seu sistema massa-mola amortecedor. A gente pode isolar aqui, né, a segunda derivada do deslocamento, que seria a aceleração, tá? De maneira que a aceleração vai ser, então, 1 sobre a massa, né? A massa do sistema aqui, multiplicada aqui por todos esses componentes, a força menos o Bx, o B, primeira derivada de x, né? Menos o Kx. Tá? Bom, então isso aqui é uma equação diferencial, portanto, não é tão simples, né, fazer a simulação de uma equação diferencial, uma vez que a segunda derivada ela depende da primeira derivada e também depende da própria função x, né? Então, dessa forma, é um pouco difícil você fazer essa simulação aqui, a menos que você, né, use as ferramentas matemáticas apropriadas, resolvendo a primeira derivada e as funções de maneira apropriada no sistema. Então, a gente pode fazer isso de maneira discreta, aproximando isso em intervalos de tempo muito pequeno, como a gente fez naquele código do pêndulo, tá? De maneira bem aproximada. Isso é possível fazer, né? Então, eu posso simular isso em intervalos bem pequenos, resolver como se fosse um sistema discreto para aqueles intervalos pequenos, mas eu posso também resolver de maneira contínua, utilizando as funções apropriadas de integração, derivação, enfim, né, as ferramentas apropriadas que estão presentes no ferramental do MATLAB, do Scilab ou do Octave. Tá? No caso, como a gente vai trabalhar com a implementação gráfica, com a solução gráfica disso aqui, eu tenho que usar ou o MATLAB ou o Scilab, porque o Octave ele não me permite resolver isso a partir de uma programação gráfica, uma programação em blocos, né? O Octave eu teria obrigatoriamente que resolver isso codificando, escrevendo um algoritmo, tá? No MATLAB, a gente tem o Simulink, que permite eu fazer essa programação em blocos direto. E no Scilab, a gente tem o Xcos, que a gente já viu na aula passada, fazendo a simulação do pêndulo, do sistema pendular com Xcos. Tá?
Então, só acompanhando o restinho do texto que eu coloquei aqui. Então, a F é a força aplicada, B o amortecimento, K a constante elástica da mola. E devemos lembrar ainda que, por padrão, a gente vai designar X, né, como sendo o deslocamento unidimensional em um eixo do sistema, e sua primeira e segunda derivada representam a velocidade e aceleração instantânea do sistema, naquele ponto que foi derivado, né, respectivamente. Tá? Bom, no modelo do sistema, então, né, vamos considerar aqui o sistema em vibração livre ou com amortecimento viscoso. Nessa condição, o que a gente tem? Uma força de amortecimento viscoso é provocada pelo fluido com o qual o sistema está em contato. Para movimentos em baixas velocidades, essa força de arrasto é proporcional à velocidade, ou seja, a força de arrasto, né, devido à viscosidade, ela vai ser o coeficiente do B, que é o componente viscoso, pela velocidade, que é a primeira derivada de x, né, a primeira derivada do deslocamento. Tá? A constante B é denominada coeficiente de amortecimento viscoso, né, essa constante B. Comparando o valor de B com o valor do amortecimento crítico, o que seria o amortecimento crítico, tá? A gente vai ver daqui a pouquinho. Ele vai definir o tipo de amortecimento que eu tenho, tá? Se é subamortecido, superamortecido, isso depende do amortecimento crítico. Então, com o valor do amortecimento crítico, que a gente está chamando aqui de C minúsculo, tá? A gente pode escrever que se C, né, ele é igual a 2 vezes m vezes a velocidade angular natural, a velocidade, o ômega, aqui está W, né, o Wn, que seria a frequência natural de vibração do sistema, tá? Então, 2 vezes a massa vezes a frequência natural do sistema. Isso que vai me dar, então, o que seria o amortecimento crítico, tá? Para essa massa e para essa condição de frequência natural. Então, para essa condição aqui, eu tenho C, né? Calculado em função dessa formulazinha. Então, se C é calculado dessa forma, e podemos especificar o tipo de vibração do sistema, né? Se a gente pode especificar o tipo de vibração do sistema, como que a gente pode fazer isso? Em função justamente desse C que acabou de ser calculado, tá? Então, se C é igual a 2m vezes Wn aqui, que seria a frequência natural, ou ômega m, dependendo da nomenclatura que for utilizar, né? Frequência natural de vibração aqui. Então, eu posso especificar o tipo de vibração da seguinte forma. Se B, né, o coeficiente de amortecimento, o coeficiente de amortecimento viscoso, né, o B, ele for maior do que C, ele for maior do que o resultado dessa continha aqui, né, o movimento ele vai ser considerado superamortecido. Tá? Se B, esse coeficiente, ele for igual a C, né, ele for igual ao coeficiente de amortecimento crítico, então o movimento ele é criticamente amortecido. E se B é menor do que C, então ele é subamortecido. Tá? Por que isso é importante? Se você pegar, por exemplo, os sistemas massa-mola amortecedor veicular, a grande maioria deles vão ser superamortecido. Tá? O superamortecido ele vai voltar devagar para o ponto de equilíbrio, depois que sofre a aplicação de uma força, sem vibrar, sem sofrer vibrações. Né? Quando ele é subamortecido, nessa condição de subamortecido, ele volta, ele passa pelo ponto de equilíbrio, ele começa a vibrar até chegar no ponto de equilíbrio. E um sistema criticamente amortecido, né, quando o B é igual a C, que ele é criticamente amortecido, qualquer valor diferente daquele, ele está numa condição de instabilidade. Qualquer valor que é diferente daquele que ele foi proposto para trabalhar, ele pode sair dessa zona de criticamente amortecido e cair ou no superamortecido ou no subamortecido. Né? Então ele está ali no limiar. Tá? Vamos entender isso melhor vendo gráficos. Aqui a gente tem um gráfico, tá? Onde a gente tem, ó, linha verde representa o sistema altamente superamortecido.
Então, ó, a linha verde aqui, ele é altamente superamortecido. Ó. Veja como ele volta devagar, né, aqui pro ponto, tá? A linha azul, um sistema levemente superamortecido. A linha azul ele sofre lá um pico, né? E ele volta, veja que ele tem uma variação maior do que a verde, tá? Ele é superamortecido, ele está acima aqui da vermelha, ó, que seria, a vermelha já seria um criticamente amortecido, tá? Sistema criticamente amortecido. E o sistema subamortecido? O sistema subamortecido é aquele que entra em vibração em torno do ponto de equilíbrio, tá? Veja que os outros, né, vamos voltar aqui, ó. Os outros, eles sobem, o superamortecido, ele sobe e desce, né, para voltar para o equilíbrio. O superamortecido aqui, o altamente superamortecido, que é o verdinho, veja como ele vai demorar mais para voltar aqui para o ponto de equilíbrio. Agora, o subamortecido, né? Ou seja, ele não tem, o coeficiente B dele é muito pequeno. Se você pegar uma mola com B muito próximo de zero, por exemplo, tirá-la do ponto de equilíbrio e soltar, ela vai fazer exatamente isso, né? Ela vai oscilar em torno do ponto de equilíbrio durante muito tempo até voltar a entrar em equilíbrio, tá? Esse é um sistema subamortecido. À medida que a gente vai aumentando o coeficiente de amortecimento, ela tende a ir vibrando cada vez menos até chegar ao ponto que ela volta para o ponto de equilíbrio sem sofrer essas oscilações em torno do ponto. Bom, vamos então, né, atribuir valores e criar nosso modelo no XCOS. Tá? Então, só lembrando, a gente trabalhou com o sistema pendular na aula anterior, porque os dois são sistemas oscilatórios, né, e têm suas semelhanças. Então, apenas para introduzir, né, começar a entender isso e, ao mesmo tempo, exercitar a nossa capacidade de ver similaridades de sistemas mecânicos. Tá? Bom, aqui então no nosso modelinho, né, a gente vai ter primeiro a mola aqui normalmente no sistema de amortecedor a mola ela tá aqui externamente, né, e você tem internamente um cilindro com pistão, né, e um óleo viscoso que vai fazer o papel do amortecimento do B, né, que é o amortecimento. Então você tem um componente elástico que é a mola e um componente viscoso que é o óleo no interior do pistão e do cilindro, provocando o amortecimento. Tá? Então, para a simulação aqui, a gente vai considerar inicialmente o seguinte: um sistema massa-mola-amortecedor que vai ser composto por uma massa de 1 kg, tá? Então, aqui apenas estamos colocando alguns valores básicos para poder iniciar a nossa simulação, né? A gente pode simular do jeito que a gente quiser. Então, a gente vai começar com a massa de 1 kg, uma força aplicada de 1 newton, um K, né, a constante elástica da mola, né, a lei de Hooke lá, um K de 20 newtons por metro, e um B, né, que é um coeficiente de amortecimento viscoso, de 10 newtons segundo metro, tá? Então, com esses dados aqui, né, nós vamos então criar o nosso modelo no Xcos. Lembrando que esse modelo também pode ser criado no Simulink do MATLAB, né? Só que no Simulink do MATLAB a gente não vai ter aqui esse componente do reloginho, porque o tempo lá é controlado nos próprios parâmetros, na própria configuração da simulação. Né? No Xcos eu tenho que colocar o reloginho aqui, que ele é a fonte de tempo da minha simulação. Tá? Bom, vamos lá, então, para o Scilab, né? Então, lembrando, a gente está usando aqui o Scilab 5.5.2, tá? Que é o recomendado por ser a versão mais estável atual, tá? Do sistema. Aqui eu já tenho o sistema no Scilab. E para quem ainda porventura não tenha baixado, né? Scilab.org, tá? Scilab.org. Você pode clicar em download ou descer direto aqui embaixo. Ó, aqui tem Scilab 5.52. Se a gente clicar em download aqui, por exemplo, ó, ele vai abrir aqui essa aba. Eu posso escolher aqui, né, o Windows Vista 7, 8 e 10. Escolho se é a versão de 64 ou 32 bits, tá? Mas aqui tem ó,
as versões, eu posso escolher aqui a 5.52, ó, clicando aqui na 5.52, também tem Windows Vista 7, 8 e 10, 32 e 64 bits. Então eu escolho aqui, né? Se eu tiver com Linux, eu olho aqui, embora no Linux eu não preciso baixar por aqui, né? Se tiver no Ubuntu, por exemplo, eu só abrir o terminal, dar o comando lá sudo apt get install Scilab, que ele vai baixar a versão do repositório, tá? E aqui para quem usa Mac, né, tem essas versões aqui embaixo. Bom, então eu posso baixar aqui, né, a versão compatível com o meu, lembrando que eu estou recomendando aqui a 5.52 atualmente, que é a mais estável do sistema, né? No nosso caso aqui a gente já está com ele aberto aqui, ó, tá? Então, uma vez que o Scilab estiver aberto, né, o que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui nesse ícone aqui, ó, do lado das ferramentas aqui, eu tenho aqui Xcos, né, Xcos, está escrito aqui Xcos, né, que é o Xcos. Então, quando eu clico aqui, ele vai abrir o Xcos. E abre aqui o conjunto de ferramentas do Xcos, tá? Veja que aqui a gente já tem, né? A gente já tem aqui, então, o modelinho que eu havia criado antes, tá? Esse modelinho aqui, que a gente já tinha criado antes. Eu vou só fechar ele aqui e abrir tudo de novo, para a gente poder passar o processo desde o início. Então, ó, o Scilab, ele tem esse símbolo aqui, né? Uma vez que você tenha instalado ele, aqui eu coloquei aqui na barra de tarefas, mas ele vai aparecer no seu menu de programas aqui ou na busca aqui, né? Se você tiver com Windows 10, você digita Scilab aqui, ó, e vai aparecer aqui as opções, tá? Então aqui Scilab 5.52, né? Abrir ele aqui. Então tá aí. Abrindo o Scilab, então, a gente vem aqui no ícone do Xcos e clica aqui. Então, quando eu abro ele pela primeira vez, ele vai abrir assim, ó. Ele vai abrir aqui o navegador de paleta, que é essa parte aqui, tá? Que eu posso deixar ele do lado aqui. E ele vai abrir do outro lado aqui, essa parte aqui, né? Que é a área de trabalho onde eu vou criar a minha simulação, tá? Onde a Então, como que é feito, né, esse processo? Vocês viram aqui que eu já tinha aberto, né, ou já tinha um aberto aqui, ó, que é... Clicando em abrir aqui, eu tenho todos, eu tenho aqui o amortecedor, ó. Amortecedor, que é esse conjuntinho aqui que já está aberto. Então, ó, ele já está aberto aqui, eu vou montar de novo apenas, né, para mostrar para vocês como é que monta isso aqui, para facilitar o entendimento aí de todo mundo, tá? E ao mesmo tempo que eu vou explicando, eu vou montando um novo ali para facilitar o entendimento. Então, esse primeiro elemento aqui, ó, ele é uma fonte, tá? E ele é uma fonte do tipo degrau, né? É uma função degrau, ou seja, ele é uma função repentina que a gente está aplicando para alimentar o nosso sistema. Então imagina lá o meu amortecedor, imagina que eu aplico uma carga repentina nesse amortecedor. Essa carga repentina que a gente está aplicando no amortecedor, ela vai ser representada aqui por essa função degrau, tá? Quando eu dou 2 cliques nessa função degrau aqui, ó, vocês vão ver que eu tenho o quê? Tempo do passo, valor inicial, né? E o valor final. Esse valor final aqui é o valor final que está sendo aplicado aqui no step. Vocês podem observar que está aqui F, né? Então tem que ter um valor de F. Que valor é esse de F? Esse valor de F, ele está aqui, ó, no contexto da simulação. Então aqui no contexto da simulação está F igual a 1, porque no nosso problema está aqui que o meu F, ó, é para me simular, né, um F de
1 newton. Tá aqui, ó, F 1 newton, tá? Então, como meu F é igual a 1, né, a gente vai aplicar ali na simulação esse F igual a 1, tá? Só vou cancelar aqui, voltando para cá. Bom. Então, o que que a gente vai fazer? E como é que eu insiro essa função aqui, né? Então, a primeira coisa, como é que eu vou inserir essa função aqui? Eu vou aqui, ó, nas paletas, eu vou procurar pela paleta de fontes. Então, tem várias paletas, eu vou encontrar fontes, e aí eu tenho vários tipos de fontes. Poderia ser uma constante, né? Como está aqui, ó, poderia ser uma função rampa, poderia ser várias coisas aqui como fonte. Eu tenho aqui, ó, step function, que é uma função degrau, né? Eu clico em cima dela e vou arrastar ela aqui para minha área de simulação, tá? Arrasto ela para cá, né? E agora que eu arrastei ela, eu posso configurar ela. Agora observe o seguinte, se eu der 2 cliques aqui, ó, ele vai abrir aqui tempo de passo. Vou pôr aqui, vou deixar 0 mesmo. Tá? E, não, aliás, vou deixar 1 aqui, tempo de passo aqui, né? Vou deixar 0 para ficar igual ao outro lá. E aqui, ó, a gente coloca o valor, tá? O valor final. Né? Valor inicial e valor final. Eu quero que ela comece com 0 e termine com 1 mesmo. Só que lá vocês viram que eu coloquei F, né? Porque a gente tinha configurado a simulação. Se eu colocar F aqui, ó, ele vai dar um erro. Eu só vou colocar F. Ele diz a resposta dada para o valor final está incorreta. A variável indefinida F. Porque essa variável F ela não está definida em lugar nenhum, tá? Então tem que colocar alguma coisa que ele entenda. Eu vou colocar um aqui mesmo. Depois a gente vai ver como é que a gente configura isso. Aliás, vamos ver agora já. Então, vem aqui simulação, ó, definir contexto. Aqui em definir contexto, eu posso colocar o contexto da simulação que eu quero. Que nesse caso, vai ser os valores, né, as variáveis que eu estou definindo aqui no meu problema. Ó. Então, eu já posso colocar tudo isso lá, ó, o meu M igual, vou até copiar aqui e editar lá no sistema, tá? Vou só abrir os dois aqui, ó, colocar. Certo. Bom, ele colou 2 vezes aqui. Bom, então só editar aqui para ficar compatível. Né? Então, M igual a 1. Aqui, Enter. Aqui, Enter. Não, vou tirar todas essas unidades aqui. E tirar essas unidades aqui. Ponto e vírgula aqui. Ponto e vírgula aqui. E tirar esse Newton daqui, tá? Então, tudo isso aqui, tá? Eu estou configurando agora. Agora, na minha simulação, eu estou definindo o que é M, o que é F, o que é K e o que é B. Então, cada uma dessas coisas aqui já estão definidas. Eu dou um OK. Veja agora que se eu der 2 cliques aqui em pôr um F no lugar de 1, ele vai aceitar. Ó. F, OK. Ó, ele não deu erro nenhum porque ele já sabe o que é F. Aqui, definir contexto, onde a gente foi para colocar, tá tudo definido aqui, ó, ele sabe que o F vale 1, tá? Então, isso é interessante porque se eu quiser mudar depois esse F, né, eu posso mudar ele e sem mexer ficar mexendo ponto a ponto, tá? Bom, aqui vocês podem ver que logo depois da minha função eu tenho um somatório aqui. Por que esse somatório existe? Esse somatório existe porque a força que eu estou aplicando, ela vai se somar com as forças geradas pelo dinamismo do sistema, que seria a força-resposta do componente viscoso e a força-resposta do componente elástico, tá? Que somadas com a força de entrada que está sendo aplicado, vai influenciar o meu sistema todo. Bom, mas se é o momento inicial, eu não tenho resposta viscosa e nem tem resposta elástica, porque o sistema está lá em repouso parado, né?
e eu estou aplicando a força agora e depois é que eles vão reagir. Bom, não tem problema, o sistema ele é inteligente o suficiente para entender isso. Eu só tenho que relacionar como as coisas devem ficar interligadas. Se esses componentes, componente viscoso e componente elástico, eles já existem para influenciar no sistema, vai ter um componente aqui que vai se somar com a de entrada. Mas se eles não existem ainda, né? Obviamente essa entrada aqui é zero e a soma da função step com zero vai ser a própria função step que vai alimentar todo o sistema, gerando esses componentes aqui, né? Devido à viscosidade e devido à elasticidade, que vai se somar depois ao próprio sistema, tá? Então veja que o sistema ele se realimenta, né? Então, vamos só deixar de lado aqui um pouquinho esse somatório aqui, tá? E depois a gente volta nele. Então, a primeira coisa, né? Essa força que está sendo aplicada, o que que eu vou fazer com essa força que está sendo aplicada? Olha, essa força que está sendo aplicada, se a gente olhar aqui, ó, vamos considerar primeiro aqui os componentes viscosos e elásticos. Essa força que está sendo aplicada, sendo no momento inicial, quando eu divido essa força pela massa, então, se a gente tem que força é igual massa vezes aceleração, se eu divido a força, né, pela massa, o que que eu estou fazendo? Eu estou obtendo aceleração, né? Se eu integro a aceleração, a integral da aceleração é o quê? Velocidade. Se eu integro velocidade, a integral de velocidade é o quê? Deslocamento. Então, é o quanto o amortecedor se deslocou, tá? Então, se a gente pensar assim, né? O que que eu tenho? Quando eu vou aqui para as minhas fontes, para minhas paletas, né? O que que eu preciso colocar agora? Eu preciso transformar essa função step numa função, eu preciso transformar isso aqui, né, que é uma força, numa numa aceleração. E para fazer isso, então, se a gente aqui nos blocos normalmente usados, os blocos mais usados, né? Eu posso procurar aqui, deixa eu ver, não está exatamente aqui. Aqui, operações matemáticas. Então, aqui na paleta operações matemáticas, eu posso pegar um ganho, tá? Pegar um ganho qualquer aqui, pode ser esse primeiro bloco aqui, ó. Então, o ganho, o que que o ganho vai fazer? Ele é um multiplicador, né? Um ganho é isso, um multiplicador. Se aqui vocês podem ver que está aparecendo um. Se eu der dois cliques nele aqui, eu edito ele, ó. Então, eu vou pôr aqui 1 barra M. Bom, mas se eu pôr barra M não vai dar erro? Não, não vai dar erro porque a gente já configurou lá os parâmetros da configuração, né? Então, 1 barra M, ó, apareceu aqui. Por que que não deu erro? Porque aqui, ó, o contexto da simulação, o M já está definido como 1, então ele já sabe o que que é M, então não deu erro, tá? Bom, se eu pego essa função step agora e ligo ela aqui, ó, o que eu estou fazendo então? Esse step, eu estou dividindo pela massa, e quando eu divido ele pela massa, ele se torna aceleração, né? Então, quando ele se torna aceleração, eu vou pegar aqui, ó, na paleta anotações, vamos colocar aqui força. Que está entrando então força, né? Eu vou segurar o CTRL, clicar nele e arrastar para cá. Então, eu dupliquei ele. Aqui, então, a saída disso aqui vai ser o quê? Aceleração. Então, se isso aqui é aceleração, essa saída aqui é aceleração, o que que eu posso obter além da... Eu já obtive aceleração. O que que eu posso obter mais? Eu posso obter velocidade, né, que é a integral da aceleração, e eu posso obter também o deslocamento espacial, quanto a massa, né, se afastou ali
do ponto de equilíbrio, que seria o deslocamento espacial, que é a segunda derivada da aceleração. Então, se a gente ir aqui sistema contínuo, eu vou ter as integrais, né? Pegar essa integral aqui, ó, esse símbolo de integral, trago ele para cá, tá? E vou apertar o Ctrl, segurar o Ctrl aqui do teclado, clicar sobre ele e arrastar para cá. Então, eu dupliquei. Então, o que eu tenho? Aceleração, nós vamos integrar a aceleração. Quando essa aceleração passa pela integral, o resultado disso é velocidade, né? Então, ó, segurar o Ctrl, arrastar isso aqui para cá. E vamos anotar aqui, velocidade. Então, ó, eu tenho aqui velocidade. A velocidade, se eu integro novamente, o que eu vou ter na saída aqui? Vou ter deslocamento, tá? Então, Ctrl, vou segurar aqui e arrastar. Deslocamento. Bom, então, força eu obtive aceleração, aceleração, velocidade, velocidade, deslocamento. Observe que é muito similar, né, àquele modelo do pêndulo que a gente tinha feito. Da mesma forma, só que lá a entrada era aceleração também, né? Era uma aceleração, aliás, que era a aceleração da gravidade, tá? Bom, mas qual que é a questão do pêndulo, do amortecedor? A questão do amortecedor é que a, a velocidade, ela realimenta o sistema, que é a entrada do sistema, porque se eu multiplicar a velocidade pelo componente viscoso, pelo B, o que acontece? Velocidade vezes o componente viscoso gera uma força que vai resistir à força de movimentação do sistema. E a aceleração também, né? Aliás, o deslocamento também, porque pela lei de Hooke, a força da mola, né, vai ser o quê? A constante elástica dela, o K, vezes o deslocamento x. Então, o deslocamento vezes a constante elástica da mola, ele também vai gerar uma força que vai realimentar o sistema, tá? Por isso, nesse aqui, ó, que já está pronto, vocês estão vendo aqui que tem um somatório, né? E da onde a gente obtém esse somatório? Da saída da primeira integral e da saída da segunda integral, tá? Então, é isso que a gente vai fazer aqui agora. Então, a saída da primeira integral, né? Então, a primeira integral é essa aqui. A saída dela, nós vamos multiplicar pelo componente viscoso. Só que essa é uma força contrária, né? À força que está sendo aplicada. Portanto, o sinal dela vai ser negativo. Qual componente que a gente usa para multiplicar? Bom, já mostrei aqui que é esse aqui, né? Ó, é o ganho, tá? O ganho, ele está posicionado para cá, mas eu posso posicionar ele também no sentido oposto. Então, ó, eu posso pegar, segurar o Ctrl e clicar em cima desse próprio ganho aqui, arrastar ele para cá, ó. Arrasto ele para cá e com ele selecionado ainda, do Ctrl, aperto o Ctrl e aperto R. Ó, eu virei ele ao contrário. Dou 2 cliques em cima desse aqui agora e vamos mudar aqui, porque aqui não é 1 sobre m, aqui é menos b. Será que a gente já definiu o que é b? Vamos ver. Ó, ele não reclamou, então já definimos, né? Porque aqui simulação, definir contexto, tá aqui, ó, que o b é igual a 10. Então ele sabe o que é menos b. Menos b, então, é menos 10. Né? Então já está definido o que é menos b. Vou pegar aqui, ó, a entrada desse componente e vou dizer para ele aonde que ele vai pegar o valor que vai entrar aqui. Ele vai pegar daqui, ó, da saída da primeira derivada. Então, ele pega aqui, aperta o H para ele ficar retinho. Acertou? Então, eu tenho aqui o componente viscoso, tá? Do outro lado aqui, ó, a gente tem o quê? O deslocamento. O deslocamento vezes a constante K, né? Que também vai ser negativo, porque também é contrário à força de entrada, né? Então, ele também
eu vou fazer a mesma coisa aqui, só que agora na saída da segunda integral. Então, saída da primeira integral é esse, saída da segunda integral é esse aqui, tá? Então, para fazer isso, segurar o Ctrl, eu vou clonar esse aqui, ó. Posso pôr ele aqui, por exemplo, tá? E vou pegar a saída dele e ligar nessa entrada aqui. Aperto H para ele ficar retinho e posso ajeitar aqui, ó, para ele não ficar passando em cima do outro, tá? Então, eu tenho aqui, dou 2 cliques aqui, porque aqui não é menos B, aqui é menos K. Acho que não lembro agora se coloquei maiúsculo ou minúsculo, mas se for errado ele vai reclamar. Não reclamou, então tá certo, porque aqui, definir contexto, tá K maiúsculo, então tá tudo certo. Tá? Então, a saída dessa integral vai entrar aqui, né? E agora eu tenho os dois componentes. Bom, eu posso somar esses dois e depois somar com essa entrada para entrar no sisteminha aqui, tá? Então, a gente pode procurar aqui operações matemáticas. Operações matemáticas, eu tenho esse somatório aqui, ó. Eu posso arrastar ele para cá, por exemplo, né? Dou 2 cliques aqui para configurar ele, ó, tá 1. Então, tem que tomar cuidado aqui, porque tem que estar, né? Se tiver menos aqui, ele vai fazer subtração ao invés de somar, então tá certo, é para somar mesmo. Tá? Eu vou segurar o Ctrl e vou clonar ele aqui, ó. E vou dar Ctrl R para virar ele contrário, ó. Ctrl R 2 vezes, virei ele contrário. Vou pegar a saída desse e ligar nessa entrada. E pegar a saída desse aqui e ligar nessa entrada aqui, tá? Então, ó, veja que ele está ficando igual o nosso exemplo aqui, né? Aqui eu posso apertar H para ele ficar retinho, esse aqui já está reto, tá? E aqui, ó, o que a gente vai fazer? Essa saída aqui, vamos ligar numa dessas entradas aqui, ó. Apertar H e ajeitar ele aqui, ó. Pronto, tá? Bom, vou apagar então essa entrada aqui, que ela não vai ser direta. E eu vou ligar ela nessa entrada. E agora é o resultado desse somatório da força de entrada com os componentes viscosos mais o componente elástico que nós vamos alimentar aqui todo o meu sistema, gerando então a aceleração, velocidade e deslocamento. Pronto, então agora eu tenho aqui todo o meu sistema. Observe que ele é o mesmo sistema que a gente tinha modelado antes, tá? Basicamente a mesma coisa aqui, né? Bom, o que tem diferente? O que tem diferente é que aqui, ó, a gente colocou saídas para visualizar o resultado. E aqui, nesse que a gente acabou de fazer, não tem saída nenhuma, tá? Mas a gente pode resolver isso facilmente, né? Então, primeiro, esse conjunto de dados que eu tenho aqui, esse conjunto de informações que está aqui, ó, eles precisam aparecer em algum lugar. Então, se a gente ir aqui nas paletas, eu vou ter aqui receptores. As paletas receptores, eu tenho vários tipos de receptores, tá? Então, eu posso pegar, por exemplo, um receptor desse tipo aqui, ó, um C-scope. Arrasto ele para cá. Posso pôr em qualquer lugar, vou pôr ele aqui em cima por enquanto, ó. E eu posso pegar qualquer coisa que eu quero aqui. Suponho que eu quero aceleração do sistema. Eu vou ligar isso aqui. Não, mas eu não quero aceleração, quero velocidade. Então eu vou ligar isso aqui, tá? Eu quero deslocamento, então eu vou ligar aqui. Então eu vou pegar o primeiro deslocamento aqui, tá? Só dar uma ajeitadinha aqui para ele não ficar muito feio. Então eu peguei aqui o deslocamento. Agora observe que aqui eu tenho uma entrada vermelhinha. Essa entrada vermelhinha significa que eu preciso
definir para ele, né, o tempo de entrada. Tá? Então eu posso vir aqui em fontes, pegar aqui um reloginho, ó, que é uma função de tempo de entrada, colocar aqui e ligar esse reloginho aqui. Pronto, eu estou fornecendo o tempo. Dou 2 cliques no reloginho para poder configurar ele. Período 0.1, tempo de inicialização vamos por 0. Quero começar com 0, no tempo 0 da simulação. Ele já configurou aqui, né? E aqui, ó, nesse gráfico, eu também posso dar 2 cliques e definir aqui, ó. Aqui, por exemplo, ele está y mínimo, y máximo, tá? Que é basicamente o tamanho dos eixos, né, que a gente precisa. Vamos deixar assim por enquanto, depois a gente vê como é que tá. Simulação, configuração, a gente vai definir aqui o tempo, ó. Tempo final de integração. Esse é o tempo que a gente vai definir para a simulação. Vamos por 10 segundos, tá? Posso pôr 10 direto, não precisa ser notação científica. Ok. Beleza. E vamos mandar rodar. Então veja que rodando aqui, né? Ele ficou ali, ele gerou uma linha constante para esses dados. Tá? E o que, que a gente está pegando aqui então, né? A gente está pegando basicamente nesse eixo aqui o tempo e aqui o valor do deslocamento, né? O deslocamento aqui ele não está saindo do lugar. Ele está basicamente zero para essas condições que foram simuladas aqui, para esses parâmetros de simulação. Vamos só ver aqui, né, a simulação desse aqui, né, que é o que a gente... Vamos ver se tem algum parâmetro diferente aqui, ó. Então aqui a gente considerou o F, tá? A mesma coisa, né? Aqui o somatório, aqui também o somatório, ambos positivos, né? Menos K menos B, o M, e vamos aqui no contexto. Então, no contexto aqui eu tenho 1, B5 e K20. Deixa eu ver se é o mesmo dados que estão aqui. 1, B... Não, aqui o B tá 10, né? E o K tá 20. B10 e K20. E aqui eu tenho B5 e K20. Então, vou mudar aqui. Vamos deixar assim mesmo por aí. Vou fazer um desse jeito, depois a gente muda o outro. E aqui eu tenho y mínimo 0, y máximo 0.08, o valor de y, né? Veja que trabalhando com y bem pequenininho. E a gente está jogando também para a área de trabalho, ó, tá? Jogando também para a área de trabalho. Vamos simular esse aqui. Então veja, ó, simulando esse aqui, você vê que ele sobe, depois ele vai descer e entrar aqui em equilíbrio. Só voltando aqui para os dados. Como é que eu coloco isso aqui, né? Isso aqui é fácil também, a mesma coisa. Deixa eu voltar para cá, ó. A mesma coisa do outro, tá? Ele é uma... A gente vem aqui na paleta, né? Eu tenho que ir aqui na paleta receptores, ó. Então aqui receptores a gente tem aqui, ó, to workspace. Então to workspace eu posso colocar isso aqui para ele jogar a minha saída lá para a área de trabalho. Tá? Então posso pegar isso aqui, e ligar aqui, ó, para ele ser a mesma. Ele também precisa de uma entrada de tempo, então a entrada de tempo é a mesma, né? E eu posso escolher também o que eu quero colocar aqui, tá? Então, nesse caso aqui, eu posso, por exemplo, pegar direto daqui, ó. Então, é a mesma coisa que tá nesse aqui, ó. A mesma coisa, só que esse aqui eu fiz na frente, tá? E nesse aqui eu coloquei em cima, mas é a mesma simulação, tá? Bom, deixa eu só diminuir aqui, então, né? Aqui vamos pôr, então, y mínimo 0, y máximo, vamos pôr 1 aqui, só para a gente ver. E fazer a simulação.
Então, ó, já dá para ver, e ali já dá para ver que é bem pequenininho. Então, se eu pôr 0,05 y máximo. Aí eu já consigo visualizar melhor como ele vai ficar o sistema. Então dá para ver que nesse caso aqui eu tenho um sistema super amortecido, né? Porque ele não está oscilando, ele vai para o ponto de equilíbrio muito rápido. Ele vai para o ponto de equilíbrio e estabiliza, ó, tá? Aqui em menos de 2 segundos ele vai lá para o ponto de equilíbrio e estabiliza. Então isso aqui é interessante, ó. Né? Se eu quero que o meu amortecedor não fique vibrando, se eu quero colocar lá um amortecedor num reboque, numa carreta de um trator ou qualquer elemento, qualquer componente, né? Uma carreta para transporte de banana, né? Não quero que vibre muito para não ficar machucando durante o transporte. Então, eu quero que ele amorteça, mas eu não quero que ele fique oscilando. Então, eu quero que ele tenha esse tipo de comportamento, tá? Então, dá para a gente simular isso aqui. Se eu tiver a massa da carga que está lá, né? A massa somada da carreta mais a carga de banana que está nela, e os componentes da mola, os componentes do amortecedor, é só inserir nesse modelinho aqui e eu vou ter uma resposta dinâmica se o sistema vai oscilar, se ele vai vibrar ou não, ou se ele vai entrar em equilíbrio, e até no tempo que ele leva para entrar em equilíbrio, tá? Então, isso é muito importante em simulação de sistemas de massa-mola amortecedor. Bom, eu tenho uma aula muito parecida com essa, que foi gravada há algum tempo atrás, usando o Simulink no MATLAB. Vai estar no mesmo canal que eu postei que eu vou postar esse vídeo aqui, essa videoaula usando o Xcos. Então eu recomendo que vejam também como se faz. Lá no caso, no Simulink, eu fiz apenas o pêndulo, mas o princípio é o mesmo. Então eu recomendo que veja também aquela aula lá, tá? Desconsidere lá os exercícios e atividades que eu peço para fazer naquela aula, porque era para uma outra turma, uma outra situação, mas recomendo que veja aquela aula como complemento e para ver como é que utiliza a ferramenta equivalente ao Xcos lá do MATLAB, que é o Simulink, tá? Que é muito similar a essa, com algumas pequenas diferenças, tá? Mas muito similar mesmo. Bom, vamos continuar a nossa aula aqui então, né? Então, essa primeira simulação aqui, né, a gente já fez, vocês viram como é que constrói esse bloco aqui, né? Vocês viram então como é que constrói esse conjunto de blocos de simulação, tá? E entenderam o porquê de cada coisa, né? Então, só repassando. Eu tenho aqui uma função degrau que simula o impacto inicial no amortecedor. Quando eu divido esse impacto inicial, né, essa força inicial pela massa, eu tenho uma força que, quando essa força é integrada, ela vai gerar. Desculpa, eu tenho uma força. Quando essa força é dividida pela massa, eu tenho uma aceleração. Quando essa aceleração é integrada, a integral da aceleração ela vai resultar para a gente. Ela vai resultar aqui na saída, então, né, a velocidade. E quando ela é integrada de novo, ela aqui na saída eu vou ter o deslocamento, né? Então, quanto o sistema se deslocou aqui em relação à parte onde ele tá fixado, né? Tudo isso aqui é a partir do modelinho matemático. Bom, acontece que a velocidade que o sistema está se deslocando vezes o fator de amortecimento viscoso, o B, ele resulta numa força que vai tentar impedir essa movimentação, por isso o sinal negativo. E a aceleração, desculpa, o deslocamento, o quanto ele se deslocou vezes a constante elástica da mola, também resulta numa força que tenta impedir esse movimento, e isso é obtido, então, multiplicando o deslocamento pela constante K, com sinal negativo, porque é oposto à força que está provocando o deslocamento, né? Então, quando essas duas forças opostas aqui são somadas, elas devem ser somadas com a própria força que deu origem ao deslocamento,
para realimentar o sistema e fazer tudo isso de novo aqui, indefinidamente, até que o sistema entre em equilíbrio. Isso pode ser monitorado, então, usando o escopo de saída ou mandando aqui para a área de trabalho, né, to workspace, para a área de trabalho, para eu poder trabalhar com programação normal lá no Scilab, ok? Bom, baseado nisso, então, eu deixei algumas atividades aqui para vocês poderem brincar um pouquinho. Lembrando que essas atividades elas servem como avaliação, né? Então, eu tenho aqui, primeiro, atividade baseada na simulação. Simular o sistema modelado em aula. Então, esse sistema aqui, vocês vão pegar lá o Scilab. Quem não tem ainda, baixa lá no scilab.org, baixa a versão 5.52, tá, do Scilab. Então, simular o sistema modelado em aula sem amortecedor, ou seja, eu vou pegar lá nos parâmetros, na configuração lá vou pegar aqui, ó. Pegar aqui na simulação, definir o contexto aqui, né? Eu vou pegar o B e mudar o B aqui para 0, tá? Então, basicamente é isso, mudar o B para 0 e rodar a simulação. Então, simular o sistema modelado em aula sem amortecedor, ou seja, fazendo o B igual a 0. Então, sem amortecedor, é como se o sistema fosse só mola, sem o amortecedor. Como é que o sistema só com a mola se comporta? Tá? Embora a mola, né, é importante falar isso aqui, embora a mola, ela tem, devido ao material intrínseco nela, ela nunca vai ser 100% elástica, ela sempre vai ter um componente viscoso, que é intrínseco do próprio material dela e que vai estar presente, ele pode ser desprezado para as aplicações de engenharia de uma maneira geral, porque ele é muito pequeno, né? Então, nessa condição, a gente consideraria ele como zero mesmo. Então, a gente vai fazer com B igual a zero, com B pequeno, com amortecimento pequeno, ou seja, B menor do que 1, tá? E com amortecimento maior do que 1, B maior do que 1. E aí, qual é a resposta do sistema, assumindo que K é constante, né? Deixa K lá um valor constante para cá, e vamos mudando o B aqui. B igual a 0, B menor do que 1, B maior do que 1, e ver como é que se comporta o sistema. Ele vai começar a oscilar, ele vai ficar super amortecido, ele vai ficar subamortecido, né? Ele vai ficar desse tipo aqui, ó, ou ele vai permanecer desse tipo aqui, do tipo do verdinho, ou do tipo do azul, ou então criticamente amortecido, né? Igual tá o vermelho ali, tá? Então, esse exercício é justamente para ver isso, como ele vai se parecer no final das contas, mudando esses valores, tá? Então, vocês vão fazer essa atividade, coloca os gráficos lá num documento do Word, a figura, salva lá no documento do Word e vai descrevendo o que você está observando, vai fazendo um relatóriozinho para entregar depois no SIGA. Número 2, através da simulação, mantendo os valores do exemplo resolvido, ou seja, mantendo os valores que estão aqui, ó, nesse enunciado, tá? Mantendo esses valores que estão no enunciado aqui. Altere os valores de B até descobrir o valor de amortecimento crítico. O que é o valor de amortecimento crítico? O valor de amortecimento crítico é conforme está descrito aqui, ó, tá? O amortecimento crítico normalmente é dado por essa equaçãozinha, mas eu não quero que calcule isso aqui, não. Eu quero que observe que no amortecimento crítico é o caso dessa curva vermelha aqui, ó. Ou seja, se o meu B ele ficar menor do que isso aqui, ele começa a oscilar. E se ele ficar maior, ele vai ficar super amortecido. Então, é ir ajustando até achar um valor e que se ele for menor, ele oscila. E se ele for maior, a partir daquele valor, ele não oscila mais. Esse seria o valor para o B crítico. Tá? Eu quero que faça isso apenas usando a simulação, sem fazer cálculo. Então, alterar o valor de B até descobrir o valor do amortecimento crítico. Terceiro ponto, supondo um reboque, né? Aqui, poderia substituir aqui por uma carreta agrícola, tá?
carreta agrícola. Então, supondo aqui uma carreta agrícola com 2 sistemas de amortecimentos laterais, ou seja, um de cada lado, né? Um em cada roda. Cada sistema de amortecimento será composto por 2 molas paralelas de constante K dividido por 2. Aqui, ó, 2 molas paralelas, aqui e aqui, tá? Constante K sobre 2. E um amortecedor B igual C, né? Ou seja, um amortecedor com amortecimento próximo do valor crítico, aqui considerando aqui, ó, o amortecedor representado aqui na figurinha aqui no meio, ó, tá? Então, 2 molas laterais e um amortecedor aqui no meio. Conforme figura ao lado. Essa figurinha aqui está representando isso, tá? Criar um modelo no XCOS que represente o comportamento do reboque ao ser tracionado com uma carga agrícola. Então, que carga? Não sei. Não sei que carga que eu vou colocar lá, mas coloca uma carga qualquer, tá? E simule qual é o comportamento desse sistema de amortecimento. Agora veja, eu quero que simule o reboque. Não é só um lado do amortecedor, é o conjunto com os 2 amortecedores, tá? 4. Considerando que o reboque agrícola do exemplo anterior deva ser projetado para transportar 1 tonelada, agora aqui nós já demos uma carga, eu quero 1 tonelada, lá atrás era para uma carga qualquer, tá? E assumindo para fins de projeto preliminar que seu peso estará igualmente distribuído em 3 pontos de apoio, ou seja, nós estamos falando de uma carreta que tem 2 rodas, né? Uma de cada lado, e ela tem um ponto de apoio no engate, viu? Então, que seu peso estará igualmente distribuído em 3 pontos de apoio, sendo eles as 2 rodas e o ponto de engate na barra de tração do trator, faça. Então, aqui, a simulação computacional de amortecimento para estimar o valor ideal de B. Agora eu tenho a carga, né? 1 tonelada. Então, vou usar o mesmo modelo aqui para estimar o valor ideal de B. Qual que é o valor ideal de B? É o valor que ele não oscila, que ele não fica oscilando, para aquela carga de 1 tonelada, né? Para a massa lá de 1.000 quilos, que é 1 tonelada. E que ele também não fique super amortecido, ou seja, ele tem que ficar próximo do valor do C crítico, do amortecimento crítico. Porque é o ideal, que ele volte mais rápido para o ponto de equilíbrio e não fique oscilando, tá? Então, use a simulação computacional de amortecimento para estimar o valor ideal de B. Então, aqui, ó, observação. B deve ser super amortecido, porém, o mais próximo possível do amortecimento crítico. Para estimar F, que é a força, considere um obstáculo de 45 graus com 10 centímetros de base e com o trator se deslocando a 20 km por hora. Então, se o trator está se deslocando a 20 km por hora, ele encontra um obstáculo que tenha 45 graus, a roda vai ter que subir esse obstáculo de 45 graus. Então, essa é a função degrau, né? Que vai ser aplicada uma força para cima aqui, tá? E essa força para cima aqui vai ser função, vai ser o componente da força de tração do trator aplicada para cima aqui na roda. Então é só fazer, né, o cálculo aqui dessa resultante e considerar isso como F que está sendo aplicado aqui no conjunto, tá? Então é bem simples, né, a aplicação aqui de dinâmica lá da física para a aplicação direta da dinâmica da física aqui na disciplina de dinâmica de sistemas mecânicos, né? Para você modelar um sisteminha mecânico utilizando os conceitos lá da dinâmica da física e modelar aqui utilizando a ferramenta computacional mais aplicada para você entender como é que vai funcionar o sistema aqui massa, mola, amortecedor, ok? Então tentem fazer essas atividades. Eu vou abrir lá a atividade no SIGA
para que vocês possam submeter e podem tirar dúvidas, tá? Por e-mail ou pelo. Agora, tirando dúvida por e-mail, se vocês forem mandar o e-mail pelo sistema, é um pouquinho difícil identificar quem é que está escrevendo pelo sistema, porque o sistema ele não. Ele manda mensagem para mim, mas ele não. Eu tenho. Dá um pouco de trabalho para mim mexer lá nas configurações e ver de qual disciplina que é e quem é que está mandando. Então, se identifica, facilita para mim, porque no próprio e-mail eu já vejo direto quem é que está escrevendo e, e de qual disciplina que se trata, para eu poder ir direto ao ponto e tirar a dúvida, tá? Mas tendo dúvida, então, pode perguntar lá pelo e-mail do SIGA, se identifica a disciplina e a atividade da qual você está com dúvida, para facilitar que eu responda com mais agilidade a dúvida que você tem do problema. Então, vou abrir isso aqui lá no SIGA, atividade no SIGA, e para que vocês possam, então, tentar fazer e submeter, lembrando que essas atividades valem como avaliação.